Olá, caro aluno, tudo bem? Preparado para mais uma aula? Você está aqui no Partiu Gabaritar. Pessoal, sou o professor Wagner de Física e venho trazer para você algumas dicas importantes para que você faça a sua melhor prova. Vem comigo! Pessoal, a gente vai falar dentro de ótica hoje o conceito da refração da luz. Muito importante esse conceito para que você consiga compreender alguns fenômenos naturais que acontecem, como, por exemplo, a formação de miragens lá no deserto, a formação daquele piso, né, daquele asfalto que parece que está molhado quando a gente está um dia muito quente. O que está realmente acontecendo? O que acontece, gente, é o seguinte: a luz que irradia a partir de fontes luminosas primárias, e vamos recapitular, fontes luminosas primárias são fontes de luz que emitem a própria luz, certo? Como, por exemplo, uma lâmpada acesa, como, por exemplo, o sol, tranquilo? Gente, a velocidade da luz no vácuo, ela é sabida e ela vale algo em torno de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ela vai ser representada por uma letra Czinha e equivale exatamente a essa velocidade, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É uma velocidade incrivelmente grande. É uma velocidade extremamente grande. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo equivale a 300 mil quilômetros por segundo. Certo? Ok, mas a luz viaja sempre a essa velocidade? A luz, ela sofre interferência? Pessoal, a luz, ela tem uma relação de dualidade onda-partícula, certo? E quando a luz está se propagando, ela se propaga no formato de onda. E assim como uma onda, ela vai sofrer algumas interferências do campo da ondulatória. Dentro dessas interferências, vai ter quando ela mudar de meio de propagação. Lembrando, a luz é uma radiação eletromagnética, ou seja, é um tipo de onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Legal! Mas se elas não precisam de um meio material para se propagar, o que acontece quando esse meio passa a surgir? E o que acontece quando a gente aumenta a densidade desse meio? Gente, quando a gente tem um meio material e esse meio vai ter um aumento de densidade, esse meio vai começar a atrapalhar um pouco essa propagação da luz, fazendo com que a luz diminua a sua velocidade de propagação devido à dificuldade, devido à interação dessa onda eletromagnética com o meio material, certo? Isso vai provocar nos raios luminosos uma mudança na sua direção, ok? Eu fiz a representação aqui para vocês do seguinte, ó. Vamos supor que aqui a gente tem uma fonte e a partir dessa fonte luminosa a gente irradia a luz e ela atinge uma separação de dois meios. Então essa linha aqui representa a linha de separação de dois meios, certo? E essa reta é a reta normal. A gente vai guardar ela um pouquinho aí porque ela é importante. A reta normal vai ser uma reta que forma 90 graus com o meio de separação. Importante, certo? O que vai acontecer nesse caso quando a luz se propaga e muda de meio? A gente vai ter que primeiro conhecer qual é a característica desses dois meios. E para conhecer essa característica, foi definido um conceito chamado de índice de refração desses meios. O que é esse tal índice de refração? O índice de refração é a relação direta de quanto que a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz num determinado meio, certo? Então a gente poderia representar da seguinte forma, eu vou refazer aqui para você, ó. A gente está mostrando o quanto que a velocidade da luz num determinado meio é maior que a velocidade da luz no vácuo, então ficaria NC sobre V, certo? Perceba aqui o seguinte, gente, a velocidade da luz no vácuo vai ser sempre maior do que a velocidade da luz em qualquer outro meio material. Pensando nisso, a gente vai perceber que esse índice de refração vai ser um número maior ou igual a 1, certo? Nunca um número menor do que 1. Por quê? Porque a gente nunca vai ter luz se propagando com uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. Isso não vai acontecer nunca,
tá? Então, esse número aqui é importante, sempre maior do que 1. E quanto maior for esse número, certo? Quanto maior for esse número, a gente vai perceber o seguinte, maior interferência que a luz vai sofrer, ou seja, significa dizer que mais baixa vai ser essa velocidade, mais lenta vai ser a luz se propagando no segundo meio, ok? Vamos pensar então que a gente tem uma relação de índice de refração aonde o índice de refração no meio 1, ali onde a luz está, é maior que o índice de refração no meio 2, certo? Então vamos pensar assim, ó, que N1 é maior do que N2, que é a situação que a gente está descrevendo nessa situação. Gente, se a gente tiver exatamente essa representação, a luz vindo do meio menos refringente para um meio mais refringente, e vamos pensar a relação de refringência com a relação de densidade do meio, fica tranquilo? Então a gente tem um meio menos denso e a luz se propagando para o meio mais denso, ok? O que vai acontecer? O raio de luz, pela sua dificuldade de propagação, ele vai ficar mais alinhado com a vertical, fazendo com que a distância horizontal que ele percorra fique cada vez menor, certo? A partir daí a gente vai dar um nome para esse raio, e esse nome vai ser o seguinte, esse raio é o raio incidente, esse raio é o raio refratado, certo? E a gente vai perceber o seguinte, que o raio incidente ele tinha uma distância da normal, o raio refratado tem uma distância menor, ou seja, quando eu passo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio ele se aproxima da normal, ok? Diminuindo aqui o seu ângulo em relação a esse tipo de sistema. Essa relação de ângulo pode ser descrita por uma lei chamada Lei de Snell e Descartes, ok? Esses dois físicos, eles construíram aí uma relação para esse índice de refração nesses determinados meios. E a partir dessa relação eles perceberam o seguinte, que existe uma relação direta, proporcionalidade, entre o índice de refração e o seno do ângulo formado no meio. E aí criou-se então a relação que índice do meio 1 vezes o seno do ângulo formado em relação à normal é igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo formado em relação à normal no outro meio, certo? E aí que eu falo que a normal é importante, porque o ângulo que a gente vai estudar sempre é o ângulo em relação à normal. Tem prova que ele traz o ângulo aqui de baixo em relação ao raio e o meio. Esse ângulo a gente não usa, a gente vai usar sempre o ângulo superior, que é o ângulo em relação à normal, certo? Pessoal, um exemplo aqui que a gente poderia trabalhar com você seria o seguinte. Vamos supor que eu conheço o índice de refração do ar. O índice de refração do ar, ele é 1, certo? Então eu tenho o índice 1. Significa que a velocidade de propagação da luz no ar é praticamente igual à velocidade de propagação da luz no vácuo. E eu tenho o índice 2, que a velocidade de propagação é raiz de 2, que é mais ou menos 1,4, tá? Beleza. E aí eu vou ter um ângulo aqui alfa, e eu vou colocar esse nosso ângulo alfa como se fosse 45 graus, e ela refrata e forma aqui com o ângulo beta de 30 graus. Então, como que a gente resolveria um problema pela relação, né, da lei de Snell-Descartes para essa situação? A gente faria o seguinte, olha só, a gente faria N1, que é 1, vezes o seno do primeiro ângulo, que é seno de 45, que é a raiz de 2, sobre 2, que é igual o índice 2, que é raiz de 2, vezes o seno de 30 graus, que é meio. Eu posso cortar 2 e 2, certo? E eu posso cortar raiz e raiz. O que acontece? A gente percebe nessa situação que a proporção de igualdade se manteve, ou seja, quando eu coloco aqui, ó, 1 igual a 1, significa que existe realmente essa relação de igualdade. Existindo essa relação de igualdade, a gente comprova que essa equação está correta, tranquilo? E aí eu posso criar uma segunda situação. Eu posso falar assim para você, olha, eu não conheço o índice de refração do meio 2. Vamos supor que a gente não conhece. Mas eu sei que o ângulo formado aqui no meio 2, ok? É um ângulo de 15 graus. Beleza. A gente tem aí um ângulo de 15 graus. Eu sei que o índice de refração do meio 1 é 1. E eu não sei o índice de refração do meio 2. Ou eu não sei qual que é o ângulo. No caso aqui eu sei o ângulo. E aí eu falo para você que o 115 graus equivale a 0,26, ok? 0,26, beleza. E eu falo para você que o seno de 45 graus, para a gente poder trabalhar em decimal e em decimal,
equivale a aproximadamente aí 0,71. A partir desses dois números, ok? Aqui é 0,72. A partir desses dois números a gente consegue, ok? Descrever qual que é o índice de refração. A gente faz o quê? N1 vezes o seno de 15 graus é igual a N2 vezes o seno de 0,72. Lembrando que N1 é 1, a gente consegue a partir daí descobrir o valor de N2 nesse tipo de sistema, certo? Pessoal, na situação anterior a gente fez o raio sair de um meio menos refrigerante para um meio mais refrigerante e você percebeu que o raio se aproximou da normal. O que acontece se a gente mudar isso? Ou seja, o N1 e o N2 forem diferentes, ou seja, eu tiver o raio saindo de N2 e indo para N1. Da seguinte forma, o raio sai de N2 que é maior, né? N2 maior que N1, e se ele sai de um ponto que é maior, certo? O que vai acontecer? Lembra que na primeira situação o raio se aproximava da normal? Nessa segunda situação o raio se afasta da normal, certo? E ele vai se afastando da normal, fazendo com que o ângulo dele em relação a essa normal aumente, ok? O que a gente pode esperar nesse tipo de sistema? Que se a gente começar a afastar muito esse raio aqui, vai chegar um momento que ele não vai conseguir ultrapassar. E aí ele vai sofrer, a partir desse ponto, uma relação que a gente chama de reflexão total. A reflexão total é quando o raio não consegue mais ultrapassar os meios, por causa do aumento do ângulo. Quando isso acontece, marca aí. Isso acontece sempre quando eu estiver passando de um meio mais para um meio menos refringente. Aí a gente pode ter a formação de um ângulo de reflexão total. E o ângulo de reflexão total, ele pode ser calculado, certo? Como? O seno do ângulo limite, ou seja, o seno do ângulo que é o ponto crucial para você passar a ter reflexão total, nada mais é do que, olha só que interessante, nada mais é do que o índice do meio aonde a gente está vindo, sobre o índice do meio para onde o raio vai, certo? O índice do meio para onde o raio está vindo, então o raio está vindo do meio 2 e ele vai para o meio 1. Então aí a gente consegue calcular o seno do ângulo limite. A partir desse ponto você passa a ter reflexão total. Esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, da fibra ótica, que é um sistema de transmissão de dados que a gente tem, que é muito mais eficiente do que o sistema de transmissão de dados através de cabos. Pessoal, o que fica importante para a gente saber em relação a essa aula? Fica o seguinte, olha só, se o índice 1 for menor que o índice 2, o raio ele vai se aproximar da normal. Se o índice 1 for maior do que o índice 2, ou seja, da onde o raio está vindo, for maior do que para onde ele vai, o raio se afasta do normal, podendo formar a reflexão total. A gente falou da lei de Snell-Descartes, que é importante, e de acordo com a lei de Snell-Descartes, N1 seno alfa é igual a N2 seno beta, a gente consegue analisar aí o índice de refração em qualquer um dos meios, certo? A gente pode ter também algumas variações dessa equação. A relação do índice de refração pela velocidade, ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. A gente consegue a relação também pelo ângulo. Quanto menor o ângulo, menor a velocidade. Ou seja, quanto maior o seno, maior a velocidade, tá? Fica a dica aí para você. E a partir daí, gente, a gente consegue relacionar para você as ideias que provêm das leis de Snell-Descartes e da refração da luz em meios de separação. Importantíssimo esse assunto. Espero que você tenha compreendido, espero que eu tenha acrescentado um pouco de conhecimento para você, para que você faça a sua melhor prova. E aí, partiu gabaritar? Até o próximo vídeo, galera. Valeu e tchau!